meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. Já estão vendo aqui no meu cenário? Tá bem aterrorizante, não é? Nem tanto assim, mas o nosso conteúdo de hoje é um pouquinho aterrorizante, porque ele chama-se Uma História de Arrepiar. Será como deve ser uma história para arrepiar alguém? Deve ser bem assustadora, não é? Na apostila de vocês, tenho duas histórias que vocês precisam ler imediatamente antes de prosseguir com essa aula. Portanto, você vai pausar o vídeo, porque para você compreender essa aula, você precisa realizar a leitura dessas duas histórias. Ok? Posso contar com vocês? Então, abram o livro lá na página 7, tem a primeira história, na verdade na página 8, né? A página 7 é a introdução do nosso conteúdo sobre histórias de terror. E aí na página 8 nós temos a primeira história. E ela vai até a página 10 e o texto 1 chama-se Teus Amigos Não Te Esquecem. Já a história 2 começa lá na página 13 e vai até a página 15. Essa história chama-se Medo. Todo mundo tem. Então, essa história aí você vai ver também. E essas duas histórias, elas falam sobre situações de medo em que as pessoas vivenciam, né? A primeira já é um texto narrativo, que fala uma situação em que um garoto vive, né, com a sua avó, que gostava de visitar cemitérios. E a outra fala sobre alguns medos que as pessoas geralmente têm. E aí nós temos alguns relatos e alguns antídotos para esses medos. Eu quero que vocês observem bem esses dois textos e realizem a leitura dos mesmos, para que nós possamos continuar com a nossa aula. Então, pausem o vídeo para a gente poder continuar. Gente, aí vocês realizaram a leitura? Agora sim, com leitura finalizada, a gente pode prosseguir com a aula. Eu quero que vocês pensem aí, será se existe alguma pessoa que não tem medo de nada? Nada nesse mundo? Eu acho que é bem difícil. Pelo menos um medo alguém tem de ter. E isso é super natural. É normal a gente ter medo. E o medo, ele é até uma reação do nosso próprio corpo para nós nos defendermos e nos distanciarmos de situações desagradáveis. Então, geralmente, o nosso corpo, ele produz uma adrenalina e uma situação de medo é comum a todos nós. Tá bom? Então, vamos analisar um pouquinho sobre esses textos. Eu vou começar com o texto 1. Vamos lá? O texto 1, como eu já falei para vocês, ele chama-se Teus Amigos Não Te Esquecem. Então, eu coloquei aqui a temática do texto. Todo o nosso slide ele está assim, meio de terror, para poder entrar no clima, né? E aí, vamos lá. No texto 1, nós observamos algumas situações. O objetivo dessa aula é identificar quais recursos utilizados nesses textos, tá bom? Se foi narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa, como que foi utilizado os sinais de pontuação. Então, a gente analisar de fato o texto. E aí, com base nessa aula, vocês já vão conseguir responder a interpretação textual que tem para cada um, né? Então, na apostila de vocês tem duas interpretações textuais, uma do texto 1, outra do texto 2, e com base nessas análises que nós vamos fazer, vai facilitar a sua resposta. Ok? Então vamos lá. Como eu já até mencionei, o texto 1, ele é um texto narrado em primeira pessoa. E o personagem, né, narrador-personagem que conta essa história e que vivencia essa história é um menino. E esse menino, ele está acompanhando sua avó no cemitério, né? Ele sempre vai com ela, só que em uma dessas visitas acontece algo diferente, né? Que eu não vou dar spoiler, porque se você não leu, você tem que ler a história para saber o que acontece. Então, esse texto, né, mostra esse narrador-personagem que chama-se João. Ok? E aí, nesse texto também, em alguns momentos, nós percebemos o uso das aspas. Vou colocar aqui o trecho em que elas aparecem para a gente acompanhar. Todos os domingos ela passeia por lá.
e se dedica a ler as inscrições dos túmulos. Coisas terríveis do tipo: não te esquecemos, ou descanso eterno, ou teu amado esposo e filhos rezam sempre pela tua alma. Meus amores, então, esses termos aí, entre aspas, eles são as inscrições das lápides que estão lá no cemitério. Então, como eu já falei para vocês sobre os sinais de pontuação, eu vou só relembrar que nós utilizamos as aspas quando nós estamos mencionando um outro texto. Então, é quando é uma citação. Ele está dizendo algo que estava escrito lá na lápide. Por isso, estão entre aspas, porque não é uma fala do narrador, mas sim, aliás, não é uma fala do personagem, mas sim algo que estava lá escrito nas lápides, não é? Dos mortos que estavam no cemitério. E uma coisa muito interessante que nós temos nesse texto é a maneira como o menino lida com a morte. Você já parou para pensar sobre isso? Como que ele lida com a morte? O que significa a morte para ele? Porque ele olha aquelas lápides lá com tantas coisas escritas e ele logo imagina que ele fala que é uma coisa horrível, não é? Uma coisa aterrorizante, algo que ele não gostou. Mas ele fala isso justamente porque ele se sensibilizou com o que estava escrito e percebeu o quanto que a família sentia falta, né, daquela pessoa que faleceu. E por isso ele se sentiu naquela situação aterrorizante, né? Porque ele ficou com medo da morte, viu a morte como algo realmente ruim, como a morte separa as pessoas. Outro recurso também muito utilizado nesse texto é o uso dos parênteses. Vocês observaram o uso desses parênteses? Geralmente eles estão ali para expressar alguma reflexão do narrador personagem, porque como ele narra e ele também participa da história, em alguns momentos ele expressa o que ele sente ou também ele explica algo, né? Então, as partes que estão entre parênteses são ou reflexões ou explicações de algum fato que ele está vivenciando, ou até explicando o que ele falou, o pensamento dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre o título desse texto, né? Vocês leram o texto e viram lá que tem um motivo específico para esse texto, para esse título, aliás, que é quando acontece algo lá, que uma faixa é passada por cima da cabeça da avó do menino, que ele se assusta até com isso. Porque a avó dele tem o hábito de sempre visitar os seus amigos falecidos. Só que ela também tem amigos vivos, né? Então, em alguns momentos, o menino tem uma reflexão de que a avó já está idosa, não é? E que em um determinado tempo ela vai ali estar também naquele cemitério. Então, ele faz essa reflexão e é por esse motivo que o título do livro é este, né? Teus amigos não te esquecem. Porque a avó sempre visita os amigos e em algum momento esses amigos eles serão a companhia dela naquele cemitério. Meus amores, agora vamos comentar um pouquinho sobre o texto 2, que chama-se Medo. Todo mundo tem. Vamos lá agora? Vocês certamente realizaram a leitura desse texto, né? E aí eu queria saber, o que é que provoca mais medo em você? O que será que provoca medo? Eu vou compartilhar com vocês um medo que eu tenho, que me deixa aterrorizada, que é a aranha. Gente, eu tenho muito medo de aranha. Inclusive, deixei esse slide cheio de aranhas e teias de aranha para compor aqui esse cenário, porque eu tenho muito medo de aranha. Então, eu queria que você pensasse o que é que te deixa com muito medo. Coloca aí nos comentários, que eu quero ver a interação de vocês. Eu quero saber qual é o maior medo de vocês, tá bom? Coloquem aí. E aí, gente, agora vamos para a análise dos recursos do texto, né? Então, como recurso, esse texto utiliza várias pontuações para dar ênfase em algo, né? E uma dessas pontuações que enfatiza muito é o uso das exclamações. Então, vejam que no título tem no final 3 exclamações. Então, você sabe para que servem as exclamações? Elas servem para reforçar a ideia do título, porque, ó,
todo mundo tem medo de algo, né? Então é uma afirmação. Quando coloca 3 exclamações, reforça mais ainda essa afirmação de que realmente as pessoas sentem medo e é normal cada pessoa ter um medo, né? Uma coisa natural, é algo que realmente acontece. E aí as exclamações, elas reforçam a ideia dita no título. Meus amores, agora eu vou colocar aqui uma frase na tela para que a gente possa analisá-la. Seja lá qual for o medo, ele toma conta da gente e é único, só nosso e apavorante. Vocês perceberam que nessa frase que eu acabei de ler, nós temos aí uma palavra que está toda em caixa alta, com letras maiúsculas. Gente, vocês se perguntaram por que essa palavra está assim, com letras maiúsculas? Vocês viram o quanto ela intensifica mais ainda a frase? Quando você chega na leitura dela, você precisa intensificar. Então, da mesma maneira que a gente intensifica até a nossa voz, a ideia também é intensificada. Então, a ideia de pavor, a ideia de medo é intensificada. Portanto, quando a gente encontra esse tipo de recurso, com palavras com letras maiúsculas no meio de um texto que está todo normal, né? A gente já sabe que é para intensificar, para reforçar ainda mais aquela situação. E também no texto tem alguns momentos em que as letras maiúsculas são utilizadas com outra finalidade. Eu vou colocar aqui o texto para a gente analisar. Vejam aí que no parágrafo 6 e 7 nós temos palavras com letras maiúsculas que iniciam as declarações. Então, ó, medo de escuro. Esse é como se fosse o título, né? Que inicia a declaração que vai vir. E aí, logo em seguida, nós temos a palavra antídoto. E o texto, ele é todo formado dessa maneira. Nós temos o medo em letra maiúscula, a declaração desse medo, e logo o antídoto e a declaração do antídoto. Portanto, nesse caso aí, as letras maiúsculas, elas não são utilizadas para intensificar a ideia, e sim para separar as declarações do texto. Então, vocês viram aí que tem muitos recursos que podem ser utilizados nas produções textuais, como essa, né, da letra maiúscula, que realmente faz essa separação entre as falas do texto, né? Então, são pessoas diferentes que dão essas declarações, portanto, é marcado com letras maiúsculas. Ok, agora vamos falar de um outro recurso muito importante, principalmente na formação, na construção desses textos de terror. Gente, é um recurso infalível, que é a leitura expressiva do texto. Vocês sabiam que a maneira como você lê o texto diz muito sobre como o outro vai entender o seu texto, como ele vai receber o seu texto? Pois é. Se nós estivéssemos na sala de aula agora, a gente iria fazer uma leitura coletiva e cada um iria ler os textos de maneira bem expressiva. Porém, como não podemos, vocês vão fazer essa leitura em casa, tá bom? E aí, vejam bem, a leitura expressiva. Para transmitir todo o terror de uma história, ela precisa ser lida de maneira expressiva e respeitando os sinais de pontuação. Então você vai chamar ou o seu irmão, ou a mamãe, ou o papai, ou um tio, ou os avós e vai ler para eles essas histórias aí aterrorizantes. Você pode escolher qual delas você vai ler. E aí as propostas, né, você fazer essa leitura de maneira expressiva, respeitando as pausas, respeitando os momentos de trocas de falas de personagem ou de declarações, né, como no texto do medo. Então vocês vão fazer essa leitura mesmo utilizando os recursos expressivos, tá bom? Fazendo gesto, fazendo aquela cara de medo quando for uma situação realmente de medo. Então vocês vão fazer essa leitura e vão explorar um pouco dos sinais de pontuação que nós já trabalhamos, vão explorar um pouco dos conceitos que nós trabalhamos aqui na construção desses textos, tá bom? Agora vocês vão responder as interpretações textuais que estão lá no livro de vocês, tá bom? Eu encaminhei as páginas direitinho lá na Agendedu, então confiram lá e respondam, que eu tenho certeza de que vocês vão adorar. Então nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!